No momento em que o mundo busca formas de viabilizar a descarbonização das matrizes energéticas, uma velha conhecida surge como alternativa no debate, a energia nuclear. Porém, o tema não é unanimidade. No Brasil, em março deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou o PL 327, de 2021. Ainda em discussão no Senado, o projeto cria a Política Nacional de Transição Energética, mas deixa a energia nuclear de fora num primeiro momento. Enquanto isso, há expectativa pela definição da continuidade das obras da usina de Angra 3. A construção já dura mais de 4 décadas. Trata-se do principal projeto da Eletronuclear, única empresa que opera usinas nucleares no Brasil. Para conversar sobre esses temas, o Jauli, podcast de energia do Jota, recebe Raul Licurgo Leite, presidente da Eletronuclear. Esse podcast é uma parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. E eu sou Letícia Paiva, editora do Jota. Raul, para começar a conversa, eu gostaria que você nos desse um panorama da atuação e do trabalho da Eletronuclear. Nesse sentido aqui também, o que é importante, comentar qual é a visão da companhia a respeito da posição que a energia nuclear pode ter para a transição energética, isso pensando tanto no Brasil quanto no mundo. É uma pergunta longa, mas acredito que vai ajudar a nortear a nossa conversa. A Eletronuclear, como todos sabem, ela opera as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. E ela é responsável também pela construção e implementação da usina nuclear de Angra 3. Né? O nosso foco aqui hoje é Angra 1, a renovação da extensão da vida útil de Angra 1. Lembrando, Angra 1 já opera há 40 anos e nós estamos fazendo a extensão da vida útil dela para que ela passe a operar de 40 para 60 anos. Tá? É uma usina de fabricação norte-americana, da Westinghouse, e lá nos Estados Unidos ela já opera, usinas iguaizinhas a ela já operam por até 80 anos. E eles estão mirando para que usinas iguais a de Angra 1 operem por até 100 anos. Né? Então nós estamos falando, a nossa está com 40 anos ainda. E o mais impressionante é que há 2 anos atrás, ela mesmo já com 38 anos, ela bateu o recorde de produção de energia. Né? Então, tamanha é a questão da eficiência com que fazemos a preservação, a manutenção deste equipamento, exatamente para ele durar longos e longos anos. Com relação à Angra 3, como todos sabem, está em discussão a retomada dela. Ainda existe um estudo para ser entregue pelo BNDES, acredito que seja entregue ainda este mês, exatamente para que possa, era uma condição sine qua non para que a construção volte à cidade de maneira rápida, né? O estudo do BNDES com a modelagem, não só a modelagem jurídica, mas econômico-financeira também, e do EPC, para que ela possa se autofinanciar, diríamos assim, e também preço de tarifa e a construção termine, diríamos assim, porque ela já está com 39 anos em construção, e que efetivamente dessa vez, com uma nova roupagem, uma nova modelagem, a gente consiga tirar ela do papel, porque aí você tem uma modelagem, uma estruturação econômica, financeira e jurídica apropriada, nova, que não foi feita no passado, para que aí sim possa não ter solução de continuidade e a gente entregar essa obra lá em 2030, iniciozinho de 2031. A construção de Angra 3 se arrasta há 40 anos. Até aqui, 65% da obra foi concluída. A promessa é colocar a usina em operação por volta de 2030 e, com isso, diversificar a matriz energética do país e reduzir os custos do sistema elétrico, ainda dependente de usinas térmicas que são mais caras e poluentes. Para isso, a gente precisa do estudo do BNDES, que vai ser entregue agora, em finalzinho de agosto, e que o CNPE, né, é um conselho de ministros, possa aprovar a tarifa, porque aí sim esse empreendimento deslancha. Com relação à energia nuclear, a gente precisa entender o seguinte, o mundo, eu não estou falando do Brasil, porque o Brasil
e tem uma peculiaridade, porque a nossa matriz elétrica é sim a mais limpa do mundo, e precisamos bater no peito e dizer que isso nós temos a medalha de ouro, longe de todos os outros países, né, com relação à nossa matriz elétrica. Então ela é mais limpa do mundo. Mas nem por isso a gente pode deixar de ter dentro do nosso mix o nuclear. O mundo, né, e aí eu não estou falando Brasil, estou falando o mundo, ainda produz energia elétrica queimando, Letícia, combustível fóssil. Né? Então 60% da energia elétrica do mundo é queimando, nós estamos falando de 2024, é queimando combustível fóssil. E a gente sabe das metas de emissão de gases do efeito estufa do Acordo de Paris, lá de 2015. Essas metas devem ser atingidas até 2050. E já se viu que na toada que está, o mundo não vai conseguir chegar a 2050 com a emissão de gases, com a meta, né, de emissão de gases do efeito de estufa, se não trocar, né, se não migrar, diríamos assim, a produção de energia elétrica que gera gases do efeito estufa mundialmente para uma energia limpa. E o nuclear é considerado uma energia limpa. Por quê? Porque não polui, não gera emissão de gases do efeito estufa. Então, isso já foi dito pelo John Kerry, secretário de Estado norte-americano, pela Kim Rudy, que também secretária de Estado canadense, né, pelo Fatih Birol, presidente da Agência Internacional de Energia, e pelo Rafael Grossi, que é também presidente da Agência Internacional de Energia Atômica, dizendo que sem o nuclear não há que se falar de transição energética. Ótimo. E já continuando nesse tema, depois a gente volta para Angra 3, que teremos muito o que falar. Eu vou trazer alguns dados que são interessantes para comentar esse movimento global e queria ouvir sua opinião. Um levantamento da Associação Mundial de Energia Nuclear apontou que até o início deste ano tínhamos 60 usinas nucleares em desenvolvimento em 17 países. Além disso, eles já dão conta que são anunciados planos para a implementação de outras 110 usinas. Então, o que a gente tinha visto, talvez, que foi uma estagnação em décadas passadas, da aposta em usinas nucleares, agora muda. Esse movimento de alta do setor tem a ver com, talvez, essa perspectiva sobre o papel da energia nuclear para a transição energética? E aí, complementando, eu acho que essa pergunta, qual o papel que o Brasil pode desempenhar nesse cenário, né, em que começa a acontecer de novo uma corrida para essa fonte de energia? Legal, Letícia. Primeiro, você tem razão, e aí a gente precisa voltar ano passado, em novembro do ano passado, na COP28, né, Conferência Mundial do Meio Ambiente, que foi sediada em Dubai, onde mais de 23 nações desenvolvidas, né, disseram que vão triplicar o investimento em nuclear até 2050. Na COP de Dubai ficou registrada a necessidade de reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis. Na linha de chegada, em 2050, espera-se que o planeta tenha alcançado a neutralidade climática e, até o fim deste século, limitado o aumento da temperatura da Terra a 1,5 graus Celsius em relação a níveis pré-industriais, meta que foi estabelecida há 8 anos no Acordo de Paris. Está se migrando efetivamente para o nuclear, porque já se constatou de maneira clara de que sem o nuclear o mundo vai continuar produzindo energia queimando carvão, queimando óleo diesel, e obviamente esses são os maiores ofensores de emissão dos gases do efeito estufa. Só para você, Letícia, e seus ouvintes terem ideia, 43% da emissão de gases do efeito estufa vem da produção de energia elétrica. Se a gente olhar, em torno de 22, 23% vem da indústria
e mesmo percentual também dos transportes, né? Então a gente vê que o maior ofensor, em torno de 42%, 43%, é a produção de energia elétrica. Porque o mundo continua queimando muito carvão e muito óleo diesel. Óbvio que somando todos esses percentuais não vai dar 100%, porque a gente precisa olhar ainda a questão, o percentil aí que é comercial, residencial e etc., que ficaria com o remanescente. Mas a gente vê que o maior ofensor é a produção de energia elétrica, com mais de 43%. Tá? E o papel do Brasil neste setor é um papel extremamente importante. A janela de oportunidade está aí, né? Ela existe, ela está se abrindo e nós precisamos aproveitar. Entretanto, como toda e qualquer janela, infelizmente, ela passa, né? Então, ou ela se fecha, né? E é isso que a gente precisa evitar. E eu estou falando tudo isso por quê? Porque você falou de números, você está corretíssima com esses números, tá? Quase 60 usinas nucleares em construção, né? Outras tantas, mais de 100 ainda no curto prazo para serem construídas, e diversos países dizendo que vão triplicar esse investimento. Nós, Brasil, temos o urânio. O urânio, na verdade, ele é o combustível dessas usinas nucleares, né? A nossa prospecção, a nossa análise qual o tamanho da nossa jazida, diríamos assim, de urânio no Brasil, foi feita lá, o estudo foi feito lá na década de 70, com aqueles equipamentos da década de 70, e mesmo assim, né, a gente tem entre a 7ª e 8ª maior reserva de urânio do mundo. Você imagina com os equipamentos novos, e se a gente analisar o território inteiro do Brasil, né? Então, temos urânio, temos conhecimento, temos capacidade, o mundo está indo para o nuclear e podemos nos transformar em quê? No exportador de combustível nuclear para todas essas usinas nucleares que serão construídas no mundo. Se a gente olhar os Estados Unidos hoje, neste exato momento que a gente fala, ele tem 96 centrais nucleares. A França tem 56. Se a gente olhar que o Brasil é do mesmo tamanho territorial que os Estados Unidos, a gente está dizendo que lá eles têm 96 usinas nucleares, enquanto a gente aqui tem a central de Angra. A França é do tamanho do estado de Minas Gerais. E só na França são 56. Você imagina se 56 usinas nucleares dentro do estado de Minas Gerais. Ninguém está aqui defendendo, tá, Letícia? Que fique muito claro, ninguém está aqui defendendo. A França tem 75% da matriz elétrica dela de fonte nuclear. Os Estados Unidos é 20%. A gente não precisa disso tudo. Entretanto, a gente tem um percentual da nossa energia elétrica que ainda é produzida com carvão e que ainda é produzida em óleo diesel. Só da gente substituir parte dessa energia elétrica produzida com diesel, produzida com carvão, a gente mais do que duplica o nosso nuclear, né? E a gente finca pilares fortes para a gente estar neste setor e ser um player relevante. Inclusive, como eu acabei de falar, sendo fornecedor de combustível nuclear para o mundo. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Você acabou de mencionar a França, né, em que 75% da eletricidade é de origem nuclear. Aqui no Brasil, para as pessoas terem referência, não chega a 3%, e como você mesmo mencionou, o objetivo não é nem chegar nesses patamares da França. No entanto, para além do potencial do Brasil, um dos argumentos mais comuns de quem não é entusiasta do uso da energia nuclear no Brasil é de que o nosso país tem abundância de outros recursos
para a geração de energia renovável. Caso do sol e vento, para citar os mais recentes. Qual é a linha de argumentação para justificar o investimento nuclear? Considerando os gastos e a questão do armazenamento dos combustíveis e rejeitos radioativos. O que a gente pode dizer, talvez, inclusive, para superar o estigma dos casos dos incidentes de Fukushima no Japão e Chernobyl na Ucrânia? Embora seja uma fonte de energia limpa, esse tipo de usina recebe críticas pelos resíduos produzidos, que duram milhares de anos. Além disso, o registro de 2 graves acidentes nas últimas décadas, em Chernobyl, na Ucrânia, e em Fukushima, no Japão, aumentou a preocupação dos ambientalistas. Primeiro, a gente tem que lembrar, Fukushima foi um grande terremoto com um grande maremoto, né, um grande tsunami. O tsunami vitimou mais de 20 mil pessoas em Fukushima, enquanto o acidente da usina nuclear, que foi obviamente consequência, né, desse tsunami que alagou tudo, ele não vitimou nenhuma pessoa perdeu a vida por estar exposta à radiação. Óbvio que naquele momento a cidade foi evacuada, até por precaução, e isso sempre ocorre por precaução. Entretanto, dias após, todo mundo retornou e hoje o Japão está voltando fortemente com o nuclear. E Fukushima também está voltando, né? E não tem nada, né? A cidade voltou ao normal dias depois desse incidente. Com relação a Chernobyl, né, que foi finalzinho da década de 80, a gente precisa lembrar o momento em que aquilo ali ocorreu, uma usina completamente diferente das nossas, sem a quantidade de redundância de proteção que as nossas usinas têm, né, e foi, obviamente, dentro de uma União Soviética já sucateada pelo regime, e, obviamente, se tentou, e ali naquele momento foi um erro, porque, né, um regime sucateado da União Soviética, uma usina sem proteção, e resolveram fazer testes numa usina sem proteção. Óbvio que esse teste fugiu do controle, porque isso não ocorreria atualmente em usina nenhuma nuclear no mundo inteiro, tá? Então, primeiro ponto que a gente precisa afastar é essa questão de segurança, né? A gente vê aí, a gente fez menção de mais de 96 usinas nucleares nos Estados Unidos e na França, né, com 56. Quem viaja para os Estados Unidos, e a gente sabe que muito da população dos seus ouvintes que escuta o Jota viajam para o exterior, França, Estados Unidos, pode ter certeza que quem viajar para os Estados Unidos, principalmente para a costa leste, nós estamos falando Flórida, Washington, nós estamos falando Nova York, Boston, você estará com certeza ao lado de uma usina nuclear, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Então, de tão seguro que é, e lá são muito mais próximas do que as nossas, né? A nossa é em Angra dos Reis, que dista aí 150 quilômetros do Rio de Janeiro, quase 180 de São Paulo e etc. Ali não, são muito mais próximas do centro urbano. Mas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano na sua potência máxima e totalmente em segurança. Com relação aos rejeitos, Letícia, seria bom deixar muito claro para os seus ouvintes e para a população que nós temos 40 anos de Angra 1 operando. Nós temos 22 anos de Angra 2 operando. Jamais, em tempo algum, combustível usado saiu da central nuclear e jamais, em tempo algum, rejeito também, né, aquelas roupas que são utilizadas em troca de combustível, ferramental e etc., também jamais saíram, nesses 40 anos de Angra 1 e nesses 22 anos de Angra 2, jamais saíram da central nuclear. Está tudo guardado lá dentro, tá? Muito bem acondicionado. Então, que fique muito claro para a população que todo o, entre aspas, rejeito, porque combustível nuclear usado não é rejeito, tá? Combustível nuclear usado é combustível nuclear usado, a gente guarda por quê?
Porque no futuro a gente pode reciclar. E a gente pode reciclar e ele volta a produzir energia elétrica. E por incrível que pareça, vai sobrar menos do que 10% do que tem hoje. Então, se hoje já tem muito pouco, está tudo guardado lá, na hora que reciclar, efetivamente, sobra muito menos. E aí pode ser alguma pergunta, mas por que não se recicla hoje? Porque o custo ainda é muito caro. Então, para a gente armazena, como N outras nações do mundo ainda fazem isso, armazena, guarda e espera o momento adequado, que é para que o valor, o custo da reciclagem, ele deve cair, né? Quando as pessoas falam, mas o Brasil tem muita, e aí, já pegando a primeira parte da sua pergunta, o Brasil não precisa do nuclear, porque o Brasil tem muito sol, o Brasil tem muito vento, né? E a gente sabe exatamente que primeiro, que a fotovoltaica, que é a solar, e as eólicas, que vêm, né, a produção do vento, elas são intermitentes, elas não garantem, elas podem garantir um pouco de eletricidade, mas elas não garantem potência para o sistema. Então, o que é intermitência? Ora funciona, ora não funciona, porque vai depender do sol, vai depender do vento. E no sol, na melhor das hipóteses, a gente tem em torno de 7, 8 horas de sol para que possa... Imagina, e as outras 16, como é que fica? Né? Então, mesma coisa com a eólica, né? Você tem época que você tem mais vento, época que você tem menos vento. Então, um sistema para ser robusto, para ser resiliente, ele não pode contar apenas e tão somente com fontes intermitentes, né? Então, ele precisa ter um mix. Por isso que a gente nós não somos contra a eólica, não somos contra a fotovoltaica, muito antes, pelo contrário, mas sabemos que quanto mais eólica e mais fotovoltaica tiver dentro do mix do sistema elétrico brasileiro, mais você vai necessitar de fonte de geração de potência para equilibrar e dar resiliência ao sistema interligado nacional. A geração de energia produzida por fontes renováveis no Brasil caiu nos últimos 27 anos. Em 1995, a energia elétrica que abastecia o país era produzida quase que em sua totalidade por hidrelétricas. Em 2022, a participação desse tipo de matriz energética caiu para 64%. Por outro lado, houve um aumento na produção de energia não renovável para compensar a intermitência das fontes renováveis, como energia eólica e solar. Foi registrado entre 2006 e 2022 um crescimento de 131% de energia produzida por termoelétricas. E essa potência vem da onde? Potência vem normalmente de máquinas girantes, né? E aí é térmica, e aí o nuclear está aí, a carvão, diesel e também e gás natural, e também as hidrelétricas, né? Que também tem que trazem potência por ser, inclusive, girante. Então, ninguém está aqui dizendo que né, a gente tem o melhor dos mundos, a gente tem tudo. O que a gente não pode fazer é preconceitos, ou seja, achar que fonte intermitente vai resolver o nosso problema. A fonte intermitente nossa é excelente, exatamente para que a gente não precise que nem o mundo queima carvão e queima óleo diesel a 60% para produzir energia elétrica, né? Ou a França e os Estados Unidos, a França com 75% de nuclear e os Estados Unidos com 20% de nuclear. A gente não precisa disso, mas a gente não pode se dar ao luxo de não ter. Quanto mais fonte intermitente a gente tiver no nosso sistema interligado nacional, no nosso sistema elétrico, a gente vai ter que ter, sim, muita potência para trazer resiliência e estabilidade ao sistema. Isso é ou energia hidráulica ou energia térmica, tá? Então seria, na verdade, mirando em aumentar a capacidade, né? Até para quando a gente tem momentos dessa intermitência, né? A gente viveu isso, por exemplo,
nos últimos anos com queda de capacidade de geração por conta da seca no Sudeste. Aqui no estado de São Paulo isso foi bem frequente, e o plano B, para garantir o abastecimento, eram fontes muito intensivas em carbono, inclusive pensando em termoelétricas e tudo mais. Então vai nesse sentido de, pergunta 1, né, de garantir a capacidade de abastecimento do país, na medida em que potencialmente a demanda energética vai aumentar, né, com o tempo, pensando inclusive nas mudanças climáticas, em que vão se fazer necessários mais gastos energéticos, por exemplo, com refrigeração. E aí queria voltar nessa pergunta falando um pouco sobre Angra 3. Então, você já contextualizou no começo, né, que é uma obra iniciada em 1981, dando alguns números. Então, já custou 7,8 bilhões, ainda vamos gastar mais 20 milhões, porém, para abandonar o projeto seriam 14 bilhões, então, na verdade, não é uma opção abandonar o projeto. Eu queria entender agora, já que você já deu um cronograma no início, qual seria, então, o impacto em termos de abastecimento para o país, né? Já que o que você veio falando é que a energia nuclear no Brasil é para garantir a resiliência do sistema, já que a gente tem um crescimento de outros meios intermitentes. Letícia, excelente pergunta. A gente, e aí não é corrigindo seus números estão precisos, né? Quando você fala de 8,5, quase 9 bilhões de reais, a gente está falando do passado recente, né? Se a gente voltar até 2009, e ninguém está indo até 1981 não, tá? De 2009 até 2023, esses 8,5 bi que você fez menção, eles sobem para 12 bilhões de reais, tá? Então, a gente não está contando o que foi gasto de 81 até 2009, tá? Isso aí a gente esquece esse número. De 2009 para cá, que foi a primeira retomada de Angra 3, já são mais de 12 bilhões de reais investidos em Angra 3, tá? Para terminar a obra, sim, vai ser mais de 20 bilhões de reais, tá? Então, um pouquinho mais de 20 bilhões de reais. Qual é a diferença? É que as pessoas podem perguntar o seguinte: mas é caro para terminar. É caro para terminar e é caríssimo para não terminar, tá? Caro para terminar porque a gente está falando aí de mais valor superior a 20 bilhões de reais. Entretanto, esse valor de 20 bilhões de reais, ele vai ser, conforme a modelagem do BNDES, ele vai ser financiado no mercado, né, por um pool de bancos nacionais e internacionais, públicos ou privados, e vai ser pago pela eletronuclear, né, produzindo a sua energia elétrica, né? E a gente estima que a gente consiga pagar esse financiamento todo entre 16 a 20 anos. E essa usina de Angra 3, ela vai certamente, a primeira licença dela é para operar por 40 anos, mas como a gente já viu com Angra 1, certamente ela vai passar por uma extensão da vida útil lá na frente para chegar a 60, 80, quiçá 100 anos. Então nós vamos ter aí, obviamente, que no longo prazo, uma energia num preço módico. E a gente está falando módico porque a gente está falando Angra 1 e Angra 2, a tarifa de Angra 1 e Angra 2 para ser térmica, limpa, firme, né? De potência de base, perto do centro de carga, ou seja, Rio, São Paulo, região sul, sudeste, perto do centro de carga, a gente está falando em R$355, né? O que é uma tarifa extremamente competitiva para uma fonte térmica e de base, tá? Então, isso nós estamos falando para completar a Angra 3. E você trouxe um número preciso com relação para não completar a Angra 3, ou seja, para desistir do projeto. Para desistir do projeto, a gente ignora, a gente afunda os 12 bilhões de reais que já foram investidos, né? E a gente ainda tem que pagar, no mínimo, mais 14 bilhões de reais, né? E aí, sem produzir um único emprego, sem produzir energia, sem produzir desenvolvimento para o país, absolutamente nada. 14 bilhões, 9 bilhões só de financiamento, né, que precisa, financiamento e multas
porque esses financiamentos foram dados para projeto de infraestrutura, 1,5 bilhão, para ser preciso, de devolução de incentivos fiscais na importação de equipamentos, que também foram importados com benefício fiscal para projeto de infraestrutura, e no mínimo, quando a gente fala no mínimo, é porque como a gente tem uma quantidade gigantesca de contratos, né, a gente estima que é no mínimo 3,5 bilhões de reais para rescindir todos esses contratos, né, e, de certa forma, paralisar a construção de Angra 3. Entretanto, como é do conhecimento, a Eletronuclear é uma estatal e ela não tem esse recurso de 14 bilhões de reais apenas para desistir do projeto. Moral da história, isso subiria para os seus acionistas. Quais são os acionistas? O acionista controlador da Eletronuclear hoje é a União, né, via Embepar, e o acionista não controlador da Eletronuclear é a Eletrobras. Então, no caso de desistência e tiver que pagar os 14 bilhões de reais, a Eletronuclear não tem dinheiro para fazer frente a isso, e aí subiria para os acionistas, e infelizmente aí subiria para a Embepar, depois para a União e Eletrobras. Então, e aí seria um verdadeiro desastre, porque você põe 14 bilhões de reais imediato a valor de hoje, de uma vez, e você não gera emprego, não gera trabalho, não gera renda, não gera desenvolvimento. Enquanto, para terminar, vai custar mais de 20 bilhões, você está certíssima, vai. Mas vai ser um financiamento de longo prazo, no mercado, captado no mercado privado, e quem vai pagar isso é a Eletronuclear produzindo energia, né, pelos próximos 16, 20 anos. Numa usina nuclear que certamente produzirá energia por até 80 anos. Quando estiver em operação, Angra 3 poderá gerar 1.405 megawatts de energia, o suficiente para atender 4,5 milhões de pessoas. Atualmente, as usinas 1 e 2 do complexo de Angra produzem cerca de 2.000 megawatts. Juntas, as 3 plantas responderiam por 60% da energia consumida no estado do Rio e de 3% do consumo do Brasil. Além de Angra 3, queria voltar em Angra 1 e 2, porque, como a gente veio falando, já são 40 anos em funcionamento, no caso de Angra 1, e a gente sabe que esse tipo de usina tem vida útil, obviamente. Existe como aumentar a vida útil, no caso de Angra 1 e 2? No caso brasileiro, temos como fazer isso? Quais são os próximos passos para isso? Qual a demanda de investimento para que elas continuem funcionando e com uma vida útil ampliada? Então, vamos lá. Perfeita pergunta. E aí, Angra 1, como a gente já tinha conversado, Angra 1 é um projeto norte-americano, da Westinghouse, né? Angra 1, ela vai atingir em dezembro agora 40 anos de operação. A Westinghouse tem usina igualzinho a essa nos Estados Unidos, onde já foi prorrogado de 40 para 60. Ela tem várias que já foram prorrogadas de 60 para 80, né? E ela está mirando. Eu tive com elas eu tive com os executivos da Westinghouse há mais ou menos 2 meses atrás, e eles disseram que lá nos Estados Unidos, considerando que eles já fizeram a renovação de 60 para 80, que eles estão mirando a extensão de 80 para 100 anos nos Estados Unidos. Tá? A gente tem que lembrar que a energia nuclear não é algo novo, né? Começou nos Estados Unidos e na Rússia na década de 1950, né? E operam nesses países de maneira forte, né? Desde então. E a gente vê que os incidentes são muito pequenos e normalmente por falhas de operação, que hoje as usinas nucleares, até pela evolução tecnológica, né, elas são extremamente seguras e a sua área de controle é totalmente informatizada, computadorizada. Só para ter uma ideia, as nossas usinas desligam sozinha e por gravidade. Para voltar, e de imediato, tá? Para voltar a operar, para voltar a religá-la, demora
no mínimo 24 horas. Ou seja, qualquer incidente, eu tive agora recentemente com um repórter, e a gente até te convidar, Letícia, e todos os repórteres do Jota, se quiser fazer uma visita às nossas instalações em Angra do Reis, está franqueado, você não existe tour pré-montado, você chega e você vê o que você quiser lá dentro, tá? Então vocês estão todos convidados. E recentemente eu tive uma conversa com um repórter que esteve lá, e ele foi no nosso simulador, porque eu tenho simulador tanto de Angra 1 quanto de Angra 2 para testes, para capacitação e etc. E aí deixaram ele fazer o que, entre aspas, ele quisesse no simulador, né? E aí ele falou assim, eu posso fazer qualquer besteira aqui? Pode, a usina desliga sozinha. Então, e aí, obviamente, que foi no simulador, né, onde, inclusive, eles simulam, né, e aí vem técnicos, professores do próprio estrangeiro, e simula as condições mais adversas para os nossos técnicos poderem enfrentar. E aí, obviamente, que isso não é feito na usina normal, isso é feito no nosso simulador, que é exatamente igual, é cópia, é exatamente igual ao centro de operação da usina normal. E eu queria dizer para você o seguinte, a extensão da vida útil de usinas nucleares é algo extremamente normal, tá? Então, por exemplo, Angra 1, ela vai passar agora por um investimento de extensão da vida útil dela, só para você ter uma ideia, só de investimento, nós estamos falando aí de 3 bilhões de reais para que ela continue operando por mais de 20 anos. Vai ser toda uma parte de controle, de supervisão, monitoramento, tudo novo, tudo de última geração, exatamente para que a usina possa continuar operando. A tampa do vaso do reator já foi trocada no passado recente. Então, todos esses equipamentos, eles são trocados de jeito que ela possa continuar operando. E alguém pode perguntar, poxa, mas vale a pena? Ora, nós estamos falando de 3 bilhões de reais para operar uma usina por mais 20 anos. Não tem investimento melhor do que isso. E operando numa usina que está tão bem mantida e performando tão bem, e como eu falei, há 2 anos atrás, ela bateu recorde de produção de energia elétrica, né? As usinas de Angra 1 e 2, no Rio de Janeiro, produzem a eletricidade consumida por 1 em cada 30 lares no Brasil. E essa fonte de energia está em alta novamente em todo o mundo. Segundo o relatório da Agência Internacional de Energia, o consumo deve crescer cerca de 3% até 2026, na contramão dos combustíveis fósseis, que pela primeira vez devem representar menos de 60% da produção mundial de energia. Então, assim, vale a pena? Vale. Não é nada, ninguém está fazendo aqui coisa escoteira, coisa inédita do mundo. Não, sob hipótese alguma. Estados Unidos está com usina igualzinha à nossa, já atingindo 80 anos. A nossa está só com 40. Era ficção científica algumas décadas atrás, né? Hoje em dia é algo totalmente normal. Encaminhando para o fim da nossa conversa, e agradeço o convite, mas encaminhando para o fim da nossa conversa, eu queria entender, para além de Angra 3, quais são planos ou projetos, talvez menores, não tão longos e não de tanta magnitude, que a Eletronuclear vai encabeçar nos próximos anos. Se tem algo que dê para a gente adiantar, além dessa finalização de Angra 3, com a meta de que isso aconteça até 2030, né? Isso, Letícia. A meta é Angra 3 até 2030. Tá? Então, hoje, o nosso foco aqui está em Angra 1 e Angra 3. Tá? Nós não estamos com foco em outras áreas, sob hipótese alguma. Nosso foco é a extensão da vida útil de Angra 1, os trabalhos em cima de Angra 2, que já está com 22 anos, então a gente tem que começar a pensar em fazer investimentos nela, para que ela, quando chegar com 40 anos, a gente também possa fazer um investimento para a extensão da vida útil também de Angra 2. Tá? E terminar Angra 3. Tá? E aí nós estamos falando e já é muita coisa até 2030, 2031, tá? Porque em fazendo isso, só para você ter uma ideia, Angra 1,
que a gente fala sobre esses investimentos, é investimento em 2024, 25, 26 e 27. Tá? É 750 milhões de reais por ano. Tá? E ainda tem um restinho para ser feito em 2028. Mas são 4 anos de investimento, por isso que totaliza esse acima de 3 bilhões de reais. E Angra, fazendo ao mesmo tempo com Angra 3, né, que a gente tem que falar aí, investimento aí acima de 20 bilhões de reais e tirar Angra 3 do papel. Em assim sendo, a gente está falando que teremos uma central nuclear com Angra 1 de 640 megawatts, a Angra 2 com 1.350 megawatts, né, dá quase 2.000 aqui, e mais Angra 3, 1.400, ou seja, 3,4 giga de energia. Só para você ter uma ideia, a quantidade de energia, isso dentro de 1 quilômetro quadrado, tá? O tamanho do nosso sítio ali em Angra é 1 quilômetro quadrado com essas 3 usinas, produzindo 3,4 gigas. Só para o seu ouvinte ter ideia de quanto que é isso, qual é a magnitude disso, hoje só com Angra 1 e Angra 2 a gente produz 40% da energia do estado do Rio de Janeiro inteiro. A hora que entrar Angra 3, nós vamos produzir acima de 60. Tá? 3,4 giga de energia, só para ter uma ideia. Aquelas usinas grandes que a gente vê em fotos, né? Giral, Santo Antônio, né? Que são grandes usinas de hidrelétricas no norte do Brasil, elas têm de garantia física 2,2, 2,3 giga. Tá? A nossa tem 3,4. Se a gente tirar aí em torno aí, vamos botar aí 3,1, 3,2 de garantia física para estar comparável, né? Porque as nossas operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. As nossas usinas só param de produzir energia quando a gente tem a troca de combustível. E aí, para entender a troca de combustível, é igual o pit stop de Fórmula 1. Tá? A gente para tudo, faz todas as revisões em todas as máquinas, troca o combustível ao mesmo tempo, dá mais ou menos 30 dias, um pouquinho mais, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas de média 30 dias de parada para fazer a troca de combustível, entre 12 e 14 meses. Então a gente opera 12, 14 meses e para um mês. Só para ter uma ideia da magnitude dessa estrutura, né, em termos de produção de energia. E nós estamos falando de tamanha potência a 150 quilômetros do Rio, 150 de São Paulo, enquanto normalmente grandes estruturas hidrelétricas dependem sempre de longas linhas de transmissão. Tá? Então, esse é o nosso ponto. A gente acredita que no futuro a gente vai, e os seus ouvintes já ouviram falar de SMR, seriam os Small Modular Reactors, que seriam os reatores modulares menores, né? Por exemplo, esses SMR serão de 300 mega. A nossa Angra 1 tem 640, então seria um pouquinho menor, da metade da nossa menor, que é a Angra 1. Angra 2 já é uma gigante com 1.350, né? Então, esses SMRs é que o mundo está apostando neles para o futuro. A Agência Internacional de Energia Atômica em Viena, na Áustria, acredita que a próxima geração de reatores menores seja o futuro. O diretor-geral, Rafael Grossi, diz que há um interesse crescente do leste europeu tanto em SMRs quanto em reatores convencionais de grande escala. Ele diz que a guerra da Rússia na Ucrânia e seu impacto nos mercados de energia impulsionaram essa tendência. Eles serão modulares, eles serão feitos em série, né? Então, esse problema de fazer usinas nucleares muito grandes, e aí acaba tendo longo prazo, etc., com os SMRs isso tende a acabar, porque eles serão modulares em série, ou seja, você vai comprar aquilo que o fabricante vai querer entregar. Isso é a nova fronteira do nuclear. E é aí onde Microsoft está entrando. Se a gente olhar, o Bill Gates é dono de uma empresa chamada TerraPower. Ela acabou de receber a licença para construir a primeira usina nuclear do Bill Gates, né? A gente está falando Google, Amazon, estão todos indo exatamente também para o nuclear. Óbvio, porque a parte de dados, inteligência artificial e etc., demanda muita energia elétrica.
E aí, obviamente, eles já estão antecipando a esse movimento e, obviamente, investindo neste setor, né? Lógico que eles estão indo mais para os SMRs, que estarão aí, talvez, em produção a partir de 2030, 2031, tá? Mas, então, falando de eletronuclear, a gente não está pensando ainda nos SMRs, mas o mundo, óbvio, já está indo e N outras empresas já estão, sim, investindo fortemente nessa área. E eu acho que essa questão dos SMRs é uma grande oportunidade, inclusive, para a descarbonização da indústria, né? Porque a gente pode ter aí siderúrgicas, né, com o famoso aço verde, ou seja, o aço vindo utilizando a fonte de energia elétrica que seja não poluente. Recentemente a gente viu a Petrobras dizendo também que ela está estudando a utilização de pequenos reatores nucleares nas suas plataformas, exatamente para também descarbonizar um pouco a indústria dela. Muito obrigada pela conversa e pelo didatismo. Eu teria outras perguntas para fazer, mas não vou conseguir hoje. Então, muito obrigada por conversar com a gente. E esses assuntos, inclusive de mudanças tecnológicas e tudo mais, a gente deve abordar em alguns dos próximos episódios. Legal, Letícia, eu estou à disposição. Pena que passou rápido, mas estou à disposição para outras conversas. E queria agradecer ao Jota, a você, aos seus ouvintes pela oportunidade de dizer que estamos à disposição para novos esclarecimentos, se necessário for. Foi um grande prazer. Obrigado, Letícia. Este foi o Joule desta semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Neste programa, colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, André Rossi e Thiago Aguiar. Foram usados áudios da TV Cultura, Canal Gov, Band e DW Brasil. Até a próxima!